O que achou desta primeira edição da Universidade Política de Lisboa? Acha que estes tipos de ações são importantes? Acho claramente, designadamente numa altura em que eu acho que a própria juventude tem muitas dificuldades em aderir à política. E como eu acho, sinceramente, e continuo a dizer que é uma atividade nobre, eu quase que lhe dizia, até sou capaz de afirmar um bocadinho mais, é uma atividade nobre onde se fazem amigos, coisa que provavelmente muitas pessoas ficam estranhos perante esta afirmação. Eu acho que é preciso alertar a juventude, especialmente num período de crise, em que provavelmente há algum desalento que não é só a nível de Portugal, mas sim ao nível da Europa e provavelmente ao nível de todo o mundo, de modo a afirmar-lhes claramente que a juventude tem muito valor. Eu lembro-me, por exemplo, hoje dos jovens portugueses, os sucessos que a gente encontramos nos Erasmus, que a gente encontra nos concursos por toda essa Europa, aos Estados Unidos, com sucessos. Claro, você dir-me-á, mas está neste momento a querer empurrar os jovens para... Não, não estou. Estou-lhes a dizer é que eles têm tanta capacidade como os melhores. E é confiando nestes jovens que eu acredito que Portugal vai vencer. Mas falou aí que há um problema da política de chamar os jovens. E há aqui uma situação que, enfim, que eu próprio pretendo transmitir, enfim, aos meus filhos, os netos ainda são muito novos para isso, é dizer de que um cidadão responsável tem de saber escolher. E por isso, aquela situação de uma certa indiferença e deixar serem os outros a escolher, eu julgo que é errado e sinceramente eu acredito que desde que isto seja transmitido com exemplos à juventude, que isto vai passar. Que é uma mensagem que passa. Mas nós tivemos uma grande abstenção nas últimas eleições, neste 5 de junho. Como é que podemos dar a volta a esse problema e levar os jovens às urnas, a escolherem? Lá está. Perfeitamente. Eu, inclusive, andei num distrito em campanha, que foi o distrito de Évora, onde provavelmente a coisa que mais me preocupou, e é mesmo, é a coisa que mais me preocupa, é ver se os jovens regressam à terra. É uma zona mas todo o nosso interior, todo o nosso país, que tem condições endógenas espetaculares e que nós ainda não tivemos capacidade para eventualmente explorar. E eu acredito que aqueles que eu designo com o regresso dos filhos da terra, nós vamos conseguir pôr toda aquela terra a produzir mais, a produzir de uma maneira mais justa, com uma distribuição social, porque não é possível distribuir riqueza se ela não existir. Eu acho que isto é importante. Repare que eu ainda encontrei e encontro, hoje a nível, por exemplo, dos agricultores, nós temos cerca de 50% com mais de 65 anos. Isto hoje eu quase dizer que é a atividade, suporte da vida do interior, saindo dos grandes centros. E nós temos de acarinhar isto. Não é possível também, quando nós estamos a falar e queremos estimular a produção em termos de agricultores, os agricultores são pessoas. E por isso, como pessoas, nós não podemos ver apenas uma máquina de uma engrenagem a produzir. Parece que faz parte de uma linha de produção. Não. São pessoas e, como pessoas, eles querem outras coisas. Eles querem uma vida digna. E essa vida digna nunca será possível se porventura acabarmos com escolas, acabarmos com centros de saúde, não garantimos às pessoas as seguranças das pessoas e dos bens. Isto tudo é importante, por isso eu prefiro quase dizer que estamos a falar num desenvolvimento rural, num modelo que nós temos de descobrir. Não pode ser um modelo imposto, que esse é que me parece que é o problema. Não pode ser um modelo imposto de fora, assim como que diz. Nós temos aqui um modelo de desenvolvimento estratégico para o interior. Não. Cada um tem, de facto, a sua especificidade, as suas riquezas endógenas, e é isso que nós devemos claramente apostar. E eu talvez lhe dissesse mais, eu vejo hoje já jovens um bocadinho cansados com a vida que se leva fundamentalmente nos grandes centros urbanos, provavelmente a querer voltar. Olha que eu vi isso. Eu vi muitos jovens a dizer: a minha dificuldade será o emprego, porque eu continuo a vir aqui todos os fins de semana.
E por isso parece-me que começa a sentir-se que, de facto, no interior, começamos provavelmente a ter qualidade de vida que não é possível ter nos grandes centros urbanos. Bem, então gostava de voltar um pouco àquela ideia de desinteresse dos jovens pela política, que também se manifesta na abstenção, eu vou dizer. Perfeitamente de acordo. Por isso, o que é que me parecia? E é uma das ideias. E é engraçado. Eu talvez sinta isso. Vamos lá ver. Eu olhar para o trabalho dos deputados nos diversos distritos, o que é que eu noto? Provavelmente à exceção de Lisboa e Porto, onde eventualmente poderá haver uma certa indefinição. Eu, por exemplo, como neste momento como deputado por Évora, eu estou permanentemente a receber e-mails. E por isso o que me parece é que a atividade que é feita a nível do interior, eles sabem perfeitamente quem são os seus deputados. Por exemplo, acha que seria importante os jovens passarem a ter uma cadeira sobre política no ensino secundário ou mesmo no ensino básico? Acha que isso iria despertar o interesse pela política? Eu, sinceramente, uma cadeira sobre, como se costuma dizer, sobre a parte cívica, eu acho que era importante. E uma cadeira na parte cívica, provavelmente, enfim, abrangendo a ética, abrangendo a política, eu acho que é importante. Porque é talvez um dos problemas em que eu me queixo um bocadinho, em que eu, provavelmente, enfim, como calcula a abandonar quase a política ativamente, eu sinto que há muito o politicamente correto, ainda. Está a ver? Uma das coisas que gostei em termos políticos, me agradou bastante, foi, eu tinha a minha independência, tenho o meu trabalho, e no dia onde, eventualmente, enfim, por qualquer motivo, me tirassem confiança, eu voltava ao meu trabalho. E por isso eu senti-me sempre completamente, enfim, bastante, quase lhe dizia, bastante livre nas minhas atuações. Nunca tive a preocupação, enfim, do politicamente correto. Repare, quando falamos no politicamente correto, eu não quero dizer com isto que é em termos de oportunidade, não é isso. É eventualmente utilizarmos sempre uma linguagem muito fechada e que provavelmente, enfim, não terá sido a mais indicada em termos de futuro, em termos de progresso. Está a ver? Isso foi uma das coisas que, sinceramente, eu acho que progrediu-se pouco. Como progrediu-se pouco esta situação também, que é uma das coisas que eu sinto atualmente. Talvez numa altura de crise, nós acreditávamos que era possível, acreditaríamos, provavelmente, eu pelo menos acreditava que era possível estar na política com mais verdade. Eu não noto isso. Eu noto neste momento que a oposição, nomeadamente o Partido Socialista, que há 3 ou 4 meses assinou, enfim, aquele acordo, como sabe, que meteu o Fundo Monetário Internacional, que meteu o Banco Europeu e que meteu a União Europeia, parece que hoje já o despreza, parece que hoje já está a dizer que é preciso alterá-lo. E isto choca-me um bocadinho, com toda a sinceridade. Acho que são situações destas que provavelmente deixam muitas vezes os jovens, põem interrogações aos jovens. Porquê? Então, mas eu há 4 meses assinei um documento, um acordo, e agora já estou a pôr em causa o acordo, já estou a procurar nas vírgulas determinados significados para amanhã ter um ganho eleitoral. O Partido Socialista não sabe tão bem que tem de cumprir claramente os déficits que se comprometeu, não sabe que infelizmente grande parte dos déficits deste ano, infelizmente foi através de fomos buscar receitas extraordinárias porque devido, enfim, a um desvio que foi encontrado e infelizmente para o ano, em vez de passarmos dos 5,9 para os 4,5, que era o que estava previsto, temos passado de 7 para 4,5 e por isso é que o sacrifício é maior. Como é que agora aparece a dizer vamos dar um subsídio, vamos novamente dar um subsídio de Natal? Não há ninguém que eventualmente gosta de fazer isto. Agora, há uma coisa aqui que é verdade. O Partido Socialista neste momento é uma coisa curiosa. Isto é praticamente, vamos de PEC em PEC. É aos bocadinhos. Vamos ver se este bocadinho dá. Se não der, daqui a um ano fazemos um PECzinho mais.
Isto não, acho que não é maneira de ser. Aqui estou totalmente de acordo que tem de haver determinada coragem, e aqui, enfim, bato palmas ao Primeiro-Ministro, não é verdade, pela coragem. Agora, que é muito difícil, com certeza. Ainda hoje estávamos a falar, foi falado aqui na Universidade, as dificuldades que já se passam, nomeadamente aqui na zona de Sintra, provavelmente familiares nossos, provavelmente muita gente que a gente conhece. É um período muito complicado, muito difícil, sem dúvida absolutamente nenhuma, e que nós temos de estar solidários e temos de procurar, tanto quanto possível, minorar. Agora, não me parece que seja com o populismo, com a negação daquilo que assinei há 3 ou 4 meses, não é verdade? Isso não me parece, sinceramente, que seja suficiente motivador para trazer mais gente para a política. Essa é a minha preocupação. Já estamos a falar das juventudes partidárias. Acha que elas são importantes para captar os jovens para uma vida política ativa? Eu acho que sim. Com toda a franqueza, quando há alguém que eventualmente acha que não, as juventudes partidárias, eu que provavelmente as reservas que ponho é muitas vezes os saltos que se dão dentro das juventudes partidárias para, enfim, os séniores, sem eventualmente ter havido uma vida prática, na minha perspectiva, que acho que era útil. O que é que me parece e o que é que eu sinto? Eu sinto que era útil, que antes, por exemplo, vamos partir do princípio que temos aqui o topo como sendo a Assembleia da República. Está a ver? Eu acho que era útil que houvesse uma atividade não só profissional, como ainda atividades políticas a níveis mais baixos. De tal modo que ia-se fazendo ali uma formação. Agora, o que não me parece, enfim, parece-me que corre sérios riscos se porventura tiver apenas aqui uma carreira profissional política. Eu precisava de que, paralelamente, houvesse uma atividade profissional que pudesse, vamos lá, mesclar ou tornar mais pragmática toda a atividade política. Está a ver? É no sentido de um melhor conhecimento do meio. Acho que era importante e dava uma certa independência ao próprio deputado. Quais é que são, como já foi Ministro da Educação, se tivesse de fazer agora alguma alteração a nível da educação em Portugal, qual é que seria o seu primeiro ponto? Olha, a primeira coisa que lhe dizia era, porque sempre utilizei isto, logo que seja possível, enfim, que a crise nos dê um certo grau de liberdade, era voltar a apostar como primeiro dos primeiros, a educação. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isto é a base. Mas eu sempre fiquei com a ideia de que a educação é quase só a parte principal de garantir a igualdade de oportunidades. Porque as origens são tão diferenciadas, a ajuda em casa é tão diferenciada, que me parece, com toda a franqueza, que é aquela que pode aproximar mais, que pode ser uma mais-valia, no sentido, enfim, de nos aproximarmos, provavelmente teoricamente. Também lhe digo com toda a franqueza, porque aqueles que partem com handicap às vezes é difícil recuperar, eu julgo sinceramente que é a educação. Isso é que pode ser o verdadeiro, enfim, eu quase dizia, o verdadeiro marco em termos de igualdade de oportunidades. E eu continuo a notar isso. Mas qual é que seria a sua primeira reforma dentro do nosso sistema educativo? O nosso sistema educativo, sabe que eu sou muito defensor da redução do número de disciplinas, porque acho que não é... E aumentando o número de horas, mas fundamentalmente naquelas disciplinas básicas. Uma matemática, uma língua, um português. Pois eu diria, pois com certeza depois tem de haver alguma nas áreas sociais e nas áreas da natureza, mas também gostava, com toda a franqueza, de juntar aí uma que parece muito importante, que é a educação física. Eu quase que dizia educação física, as artes, que eu acho que são muito importantes também. Agora, acho é que há uma quantidade muito grande em termos de cadeiras e preferia que houvesse um maior número de horas, que aliás aplaudo a decisão do Sr. Ministro da Educação em aumentar o número de horas em matemática e reduzir algumas que me parecem neste momento perfeitamente secundárias.
Se eu lhe pedisse para deixar aqui uma mensagem aos nossos jovens políticos que encontrou no seu auditório e que interagiu com eles, que fizeram várias perguntas, o que é que lhes dizia? O que é que eu lhes dizia? Dizia-lhes o seguinte. Primeiro, em termos de atitude. Eu acho que a sua atitude tem de ser através de princípios muito claros. As pessoas têm de ter princípios muito bem definidos, muito claros, e esses princípios, repara, devem se enquadrar dentro de determinadas ideologias. Mas eu não gostaria, quase que lhe dizia, não gostaria de andar género de decidir contra a minha consciência. Acho que isto é importantíssimo. A outra situação é que pusessem nas suas atividades a pessoa acima de tudo. Que não se deixassem levar pela atividade económica, pela parte financeira. Nós temos hoje muito isso, em termos do mundo. Repara quão preocupante é um mundo em que hoje é comandado pelos banqueiros. É o desemprego, enfim, acelerado, o problema, por exemplo, em termos religiosos ainda não conseguimos arranjar uma tolerância entre todos. Quer dizer, surgiram nos últimos tempos algo de novo, são coisas novas do novo mundo tecnológico que eu acho que é preciso resolver, claramente, porque se porventura não conseguimos, através da política, porque repare, todos os outros atores que aí estão foram atores que se meteram, ou que a política deixou que eles se metessem. E isso é preocupante da minha perspectiva. Veja o caso, por exemplo, das finanças, neste momento. Veja o caso que a gente encontra neste momento, a situação, neste momento, da banca, a força que, neste momento, os banqueiros têm em relação às decisões políticas dos diversos países. Ainda agora veja, por exemplo, o caso da Grécia e o caso da Itália. Quem é que foram buscar neste momento para primeiros-ministros? Já reparou? São dois indivíduos que são os tecnocratas, não é verdade? Não há dúvida que eles tiveram a ratificação dos respectivos parlamentos. Mas eu, sinceramente, não é um processo que me agrade muito. E por isso parece-me que haverá, e era isso que eu gostava que estes jovens pensassem. Hoje em dia, enfim, é um combate duríssimo, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Hoje em dia, novamente, dar o prestígio, ou pôr o decisor político, enfim, acima de todos esses conflitos, vai exigir bastante, nomeadamente porque os políticos também tiveram muitos erros, como você sabe, não é verdade? E por isso vai exigir muita coragem e um comportamento perfeitamente exemplar sob o ponto de vista ético, não tenho dúvidas nenhumas. Agora também lhes gostava de dizer uma coisa, é que eu acredito muito neles. Acredito muito. Eu, quando lhe estou a dizer isto, é porque eu acredito nos meus filhos. Também acredito. Eu acredito nos meus netos. Eu acho que vocês vão ter aqui 10 anos difíceis, claramente difíceis, está a perceber o que estou a dizer? Mas também há uma coisa. Porque é que eu, com esta idade, que já tinha idade para ter juízo, em vez de estar em casa, está a perceber o que é que eu estou a dizer? Estou aqui. É provavelmente que seja um apoio, é dar a cara em determinados períodos e dizer que vocês vão bem, porque vocês não são a geração rasca. Conforme em determinada altura se procurou, é mentira. Hoje os meus melhores alunos eram melhores do que eu era, estão mais capazes. Vocês demonstram-no internacionalmente, concorrem a lugares e ganham. Vão a cursos e vêm de lá tão bem valorizados como os outros. Porquê? Vamos acreditar nisso, e eu acho que é essa geração que a gente precisa, que venha para a política. E por isso eu acredito nestes jovens e aqui dizer-lhes claramente, não é fácil, repare, porque continuam neste momento, são uma minoria, e continuam neste momento a ser apontados como uns malandros, como isto, como aquilo, como aquilo outro. E não é verdade. Está a ver? Ainda agora, por exemplo, a ideia que se passa muitas vezes em relação à Assembleia é que não fazem nada, os deputados é uma brincadeira, etc. Eu, sinceramente, não sinto isso. E o tempo foi bom, sinceramente, ainda bem, que foi uma experiência que fiz agora no fim da vida, porque eu gosto de experimentar tudo, até para poder amanhã dizer, não, isso é uma ideia que é falsa. Nós entramos ali 9, 9h30, estamos ali até às 7, 8 da noite, e temos um trabalho tremendo. Agora, pode, quanto muito, admito que no final da semana, o balanço, a gente diga,
face ao esforço, os resultados não são tão visíveis como desejávamos. Mas isto é a atividade política. Há uns que ganham, há outros que perdem, está a perceber o que eu estou a dizer? Não me parece é que eventualmente não possa ser considerado uma atividade nobre, embora insisto nisto. Gostava bastante, sem que isto seja uma crítica aos atuais, gostava bastante, acho que era bom para eles que antes tivessem um pouco de experiência da vida profissional.